Olá, boa tarde. Cumprimento a deputada Isa Arruda, em nome dela, todos os meus companheiros e companheiras de dispositivo, a todas as pessoas aqui presentes, é um prazer estar aqui com vocês. Como o tempo é breve, vou ser otimizada aqui na minha fala. Eu queria começar lembrando que em 2024 a gente comemorou 20 anos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, política esta que foi concebida, construída, implementada na forja e na luta dos movimentos das mulheres, que começou muito antes, ainda 40 anos atrás, quando a gente instituiu o PAISME, o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que naquela época foi absolutamente inovador por tratar da saúde para além do ciclo gravídico puerperal, porque nem mesmo o direito ao planejamento reprodutivo era visto sob esse enfoque da garantia de direitos, senão por mais uma forma de controle sobre os nossos corpos, chamado controle de natalidade. A evolução do conhecimento nos leva ao ponto de chamar direitos sexuais e direitos reprodutivos de direitos humanos, especialmente na Conferência do Cairo de Populações, que aconteceu em 1994. Nós, lá na Saúde das Mulheres, nos autoimpomos uma tarefa de revisitar a política, de fazer um novo movimento de escuta de movimentos sociais, de gestoras e gestores dos diversos serviços desse Brasil afora, desse Sistema Único de Saúde, cuja gestão é tripartite, compartilhada entre o governo federal, estados e municípios, e temos o sonho, né, de entregar uma política atualizada, com visibilidade para velhas sujeitas que sempre existiram nas entrelinhas, né, companheira? E que precisam estar explícitas ainda mais no corpo da política. Seguimos nesse Brasil absolutamente desigual, com iniquidades atrozes, tanto loco-regionais quanto étnico-raciais. Aqui faço questão de frisar que ou a gente olha nos olhos do constrangimento que o sexismo e o racismo nos provoca, ou a gente não avança em termos de garantia de direitos enquanto formuladoras das políticas públicas. Precisamos olhar que as mulheres negras desse país, e indígenas especialmente, sofrem muito mais de todas as mazelas que a gente consiga descrever em termos de avaliação dos dados de saúde pública do nosso país, desde acesso ao planejamento reprodutivo, cuidado pré-natal, morte materna, câncer de colo do útero, e assim eu poderia ficar aqui descrevendo por muito tempo. Nós temos essa consciência e temos enfrentado com coragem esse debate, provocando o desconforto que é necessário para que a gente avance. As mulheres seguem estando no centro, elas devem estar desde sempre, e nós nos comprometemos em colocá-las nesse lugar que é delas por direito, que é o centro do cuidado, protagonistas de sua vida, autônomas em suas escolhas, verdadeiramente. Em termos de planejamento reprodutivo, o Sistema Único de Saúde fez uma escolha, né, que o governo federal incorporou no componente básico da assistência farmacêutica, com o compromisso de aquisição e distribuição centralizada pelo Ministério da Saúde de contraceptivos. Então, os orais, né, os injetáveis, o próprio dispositivo intrauterino com cobre. Então, desde 2005, isso é feito de forma centralizada, no intuito de não haver interrupções. Porque, apesar do Estado ser laico, né, deputada, a gente sabe que muitos tipos de fundamentalismos atravessam os direitos das mulheres a decidir sobre a sua vida reprodutiva e acessar a contracepção. E a gente sempre faz questão de frisar que não existe nenhum método contraceptivo que interrompa uma gravidez. Todos eles impedem que a fecundação ocorra, não provocando a interrupção de nenhum processo que tenha iniciado após a fecundação. E se gestações acontecem na vigência de uso de métodos contraceptivos, é porque todos eles falham, não há nenhum 100% seguro, nem mesmo abstinência sexual, já que nós, mulheres, estamos constantemente com medo de sermos violentadas. Nesse contexto, acho que 2 destaques são importantes. O primeiro é que, no início de 2023,
há uma correção de rota no Ministério da Saúde no que diz respeito a categorias profissionais que estão legitimamente reconhecidas e tecnicamente habilitadas para as ações de saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, desde 2023, a gente tem percebido um aumento de 58% no número de procedimentos de inserção de DIU na atenção primária desse país, na maioria das vezes pela categoria de enfermagem, que tem respaldo técnico e legal para esse exercício, e que tem uma fiscalização e uma normativa do seu conselho com uma curva de exigência de aprendizado bastante rigorosa, né, para uma enfermeira ou enfermeiro ser considerado habilitado para a inserção de DIU, precisa comprovar que recebeu o treinamento teórico e prático e conseguiu inserir de forma supervisionada 20 inserções. Esse tipo de exigência não existe para a categoria médica. Seguimos avançando, temos uma parceria com o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, com Centro de Referência em LARC, que são os contraceptivos reversíveis de longa ação, já em 6 estados do Brasil, com perspectiva de ampliação. E, mais recentemente, acho que os senhores e as senhoras devem ter acompanhado as discussões que estão acontecendo no âmbito da CONITEC, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a respeito da viabilidade de incorporação do implante subdérmico de etonogestrel, que é um outro contraceptivo reversível de longa ação, hormonal, com uma adesão muito bacana, uma taxa de continuidade muito interessante, quando essa oferta é feita num contexto de uma equipe verdadeiramente qualificada para a oferta, para a educação em saúde e para manejo de efeitos adversos. E temos, assim, a perspectiva concreta de ter esse avanço ainda mais significativo, né, na garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que não é só uma questão, é também uma questão de evidência científica, é uma questão de reduzir morte materna, é a medida isolada mais eficaz para reduzir morte materna, é a oferta de contracepção eficiente, é uma medida de redução de iniquidade, de reduzir gestação na adolescência, de garantir direitos às mulheres, porque todas nós temos esse direito, né? O que tem condicionalidades são os programas de transferência de renda, mas os direitos sexuais e os direitos reprodutivos estão previstos na Constituição Federal e um monte de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, eu espero que a gente consiga ter essa notícia positiva para dar para vocês. Claro que as decisões de incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde dependem da solução de uma equação complexa, né, de disponibilidade orçamentária e custo-efetividade da tecnologia. Seguimos lá fazendo nossa parte técnica. Acho que é importante frisar a instituição da Rede Aline, em setembro de 2024, e já encaminhando para o encerramento da minha fala, que já me sinalizaram que eu preciso acabar. A Rede Aline faz referência a Aline Pimentel, uma mulher negra que foi vítima de morte materna na Baixada Fluminense aos 28 anos de idade, mais uma mulher preta, pobre, periférica, que deixou sua filha Alice órfã aos 5 anos de idade, e foi Alice, sua filha, quem nos permitiu usar o nome de sua mãe na rede, a quem eu sempre faço questão de agradecer publicamente. E, ao nomear a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil como Rede Aline, o Brasil reafirma o compromisso em combater as iniquidades que são históricas e garantir os direitos das mulheres desde o planejamento reprodutivo até o pós-parto. Não estou falando só de reduzir morte materna, porque isso é o mínimo básico necessário da decência. Estou falando de que as mulheres possam se exercer livremente, autonomamente, terem sonhos e realizarem sonhos de acordo com as suas próprias decisões. E assim eu encerro e me coloco à disposição para qualquer outra contribuição. Muito obrigada.